Um grande obrigado ao professor Nuno Brandão, da Universidade Católica e membro fundador do Observatório da Comunicação Interna, que me acompanha sempre nestes welcomes e a quem já vou passar a palavra, e aos membros do board do Observatório da Comunicação Interna, que são eles o Banco de Portugal, o Banco Santander, a BP, EDP, o Grupo Naveiro Delta Cafés e a PLMJ, a Sociedade de Advogados, por também fazerem parte deste nosso board e por nos ajudarem a inspirar Portugal e as organizações que se encontram em Portugal a partilharem as suas melhores práticas. Um grande obrigado ao nosso orador de hoje, ao professor, que também hoje estou no meio de professores, o professor João Aragão e Pina, que é nosso orador de hoje e que nos vai falar hoje também de um dos desafios que todos nós temos e que temos vindo a falar, que são realmente as pessoas e são as equipas. Ele hoje vai abordar o tema das regras de ouro da comunicação fluida com a equipa em momentos de Covid-19 e vou-vos passar só uma breve apresentação do professor Aragão e Pina e depois vou-vos dar umas regras do webinar para depois passar a palavra ao professor Nuno Brandão e depois passarmos a palavra ao professor João Aragão e Pina. Portanto, no fundo, é este o Get Together que vamos ter hoje. O professor João Aragão e Pina é doutorado em Gestão com especialização em Recursos Humanos e Comportamento Organizacional, é mestre em Psicologia das Emoções, pós-graduado em Gestão e Tecnologias de Formação, é licenciado em Informática e bacharel em Engenharia Multimédia. Um homem de 7 ou mais profissões, portanto tem aqui muita versatilidade num currículo impecável, sem qualquer coisa que podemos apontar e, portanto, é alguém que utiliza as ferramentas tecnológicas para encontrar soluções para as pessoas e para as organizações e, portanto, é também professor convidado do ISCTE, consultor e formador em diferentes organizações, autor de livros e artigos científicos e é também formador da Atrévia. Portanto, a pergunta que vamos fazer de certeza ao professor João Aragão e Pina é como é que consegue arranjar tempo para todos estes desafios, mas ele irá responder ao longo da apresentação de hoje. Ele hoje vai-nos falar vai-nos dar conselhos sobre a comunicação com as equipas, mas também vai ter aqui um desafio bastante interessante, que é mostrar como é que os CEOs não podem ser super-homens nem super-mulheres, apesar de neste momento estarem a ser chamados a assumir novos desafios. Se bem se recordam, no último Get Together sobre a comunicação interna, eu deixei no ar, no final do Get Together, que realmente nenhum CEO consegue salvar a sua organização, assim como o Papa dizia que ninguém consegue sobreviver a esta crise sozinho, nós também não achamos que um CEO consegue salvar uma organização sem o poder e sem a ajuda da equipa. E, portanto, não pode realmente ser vestir a capa de super-homem ou de super-mulher e conseguir salvar todos. Deixar-vos só para terminar, recomendações do webinar. O webinar vai ter mais ou menos, ou a apresentação vai ter 30 minutos, depois seguem-se 15 minutos de perguntas. Se tiverem questões para efetuar, e espero que tenham, porque realmente é muito importante o espaço de debate, por favor, escrevam as vossas questões na parte bate-papo, Q&A ou chatbox que devem ter no vosso computador. As questões vão ser lidas pela minha colega Beatriz Rodrigues, que também está-nos a apoiar neste nosso Get Together digital. E, portanto, é importante, quando formularem as vossas questões, fazerem o favor de dizerem o nome da empresa que representam e o vosso nome. E com isto termino e passo a palavra ao professor Nuno Brandão, a quem passo realmente todos os merecidos agradecimentos por também estar connosco hoje. Muito obrigado, Ana. Boa tarde a todos e boa tarde também ao João Aragão e Pina. Apenas umas pequenas palavras iniciais, um bocadinho enquadrando o tema, no fundo, é pela comunicação e, sobretudo, também a interna, que se deve começar qualquer análise organizacional. No fundo, acaba por ser a chave da influência sobre o comportamento das nossas pessoas, o que se acentua em momentos de maior incerteza. E mais precisamente, a comunicação reduz incertezas e ambiguidade, previne conflitos, regula os circuitos de reaferição, corrige atribuições deficientes e procede à análise crítica para se estabelecer a sua verdade e legitimidade. Mas nada melhor do que assistirmos às regras de ouro da comunicação fluida com a equipa por parte do nosso orador hoje convidado, o professor Dr. João Aragão e Pina, para conseguirmos manter o necessário alinhamento e até o reforçar
em tempos de incerteza, como é o caso que vivemos hoje com o Covid-19. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e deixo-lhe desde já a palavra para a realização da sua comunicação e, mais uma vez, obrigado a todos. Muito bem, muito obrigado. Boa tarde a todos. Agradecer o convite que me foi feito pelo Observatório. É um gosto estar aqui convosco. É um gosto partilhar aquilo que são algumas reflexões que tenho vindo a fazer, algumas incertezas também, e portanto esperar que, como eu sempre digo, quer nas aulas, quer nas ações de formação, quer se no final vos deixar meia inquietação, já terá valido a pena este tempo que vocês decidiram disponibilizar hoje. Portanto, agradecer e cumprimentar também todos os participantes. Começar aqui pelo diapositivo, não é? Nós estamos à procura do ouro, estamos à procura de como é que nós podemos encontrar aqui as estratégias de comunicação entre os nossos colaboradores, entre a nossa equipa e, portanto, começar aqui com algumas coisas que nós já sabemos, ok? Nesta fase, e por isso serei breve também. Bom, já sabemos que como dizia a Ana, não é? Nós temos todos uma responsabilidade de vestir o fato de super-homens ou super-mulheres, de conduzir o barco da melhor maneira, só que hoje em dia, enquanto timoneiros deste barco, já não sabemos muito bem a que porto é que vamos chegar e a que porto ou em que porto é que nos deixam desembarcar. E portanto isso coloca-nos aqui um desafio muito grande e de algum modo quebra logo esta perspectiva do CEO ou do líder super-homem ou super-mulher e, portanto, obriga-nos a ter uma perspectiva diferente, uma abordagem diferente. Hoje, e aquilo que nós sabemos é que existe este mundo VUCA, não é? Ou VICA, se quiserem, em português, em que há volatilidade, em que há incerteza, em que há um ambiente que é complexo, um momento que é ambíguo. Portanto, isto nós sabemos e vivemos todos com estas inevitabilidades, mas dizem, não é, que de facto parece haver alguma esperança, não é? E essa esperança advém de olharmos para o VUCA numa perspectiva diferente, não é? Substituirmos aquilo que é a sigla, não é? O acrónimo, pela visão, pela compreensão, pela clareza e também pela agilidade. Hoje, apesar da visão ser algo óbvio, ia centrar-me aqui na questão da compreensão. E nós estamos a reagir, muitos de nós estamos a reagir a um acontecimento, agora já menos, mas a cada dia que passa há uma novidade e, portanto, implica algum tipo de reação em alguns contextos e de proação noutros, mas é importante termos a serenidade para, como fazemos quando atravessamos uma linha de comboio, não é? Já existem menos dessas, mas em que temos que parar, ver e escutar o que é que está a acontecer, não é? Portanto, apurarmos os nossos sentidos para não sermos surpreendidos com algo que não queremos. É também importante eu despir-me, não é? Eu despir-me de mim próprio, das minhas crenças, da forma como eu tenho vindo a trabalhar e que me tem levado a ter sucesso, não é? E ainda é mais difícil eu despir-me daquilo que são as minhas convicções para perceber o que é que está à minha volta, não é? Que outros contributos é que eu posso encontrar. Implica comunicar de forma diferente a diferentes níveis, implica uma maior colaboração e trabalho em equipa, e é por isso que aqui estamos hoje também, e implica ter aqui uma clarividência nas abordagens e no sentido que procuramos. Se repararem, este sentido no caos, eu aqui habitualmente recomendo um livro, não é? O Homem em Busca do Sentido, que nos fala sobre alguém que estava de facto num campo de concentração e que estratégias é que o Viktor Frankl, um psiquiatra, encontrou para sobreviver àquela dificuldade. E, portanto, procurar um sentido no caos
é algo que devemos fazer e procurar também tomar decisões informadas entre tudo o que vai acontecendo, entre as fake news e as new news e por aí tudo. Portanto, como é que nós podemos fazê-lo? Portanto, temos aqui a possibilidade de transformar aquilo que é um mundo mais escuro, não é? Um mundo VUCA, num mundo VUCA com alguma esperança. E é nesse sentido que vamos pensar. Quando falamos em equipas, falamos em entidades complexas, ok? E, portanto, é algo que às vezes quase que se banaliza a palavra equipa, mas esquecemos que por trás disso, de facto, há algo que é muito complexo, que tem que ser composto por 2 ou mais indivíduos, não é? Apesar de que algumas pessoas conseguem fazer equipa com o seu próprio ego, não é? Portanto são quase 2 entidades, mas essas não são as equipas verdadeiras. São equipas que interagem socialmente e de forma adaptativa, e isto é importante para aquilo que vamos conversar a seguir. Têm objetivos comuns partilhados e é muito interessante quando nas organizações perguntamos quais são os objetivos nas equipas, percebemos que este é um elemento que não está a correr bem, que não está a funcionar bem nas equipas. E finalmente há aqui tem que haver interdependência de tarefas. Pronto. Portanto, isto é uma definição já antiga, mas que eu acho que se encaixa perfeitamente neste contexto. Se pensarmos em equipas adaptativas, podemos pensar no Herman e no Diário da Quarentona, não é? Um exemplo que eu achei curioso quando estava a ler o jornal e percebi que em pouco mais de uma semana o Herman teve o desafio de converter aquilo que era a sua prática de anos a fazer televisão, converter isso numa metodologia completamente nova. E, portanto, isso, quando estávamos a falar há pouco da adaptação, da flexibilidade, de despir-me de mim próprio, não é? Temos aqui um exemplo concreto de alguém que numa semana reformula a sua forma de trabalhar, da sua equipa e tem um produto, não é, que cumpre o desiderato que a RTP pretendia. E, portanto, um exemplo de adaptação. Hoje, as nossas equipas têm desafios, às vezes parece que estamos a comunicar com... Não se sabe bem como, não é? Hoje mesmo eu estou aqui estou a falar para o meu ecrã, não é? Imagino que vocês estejam aí, não é? Não vos consigo ver, portanto isto é quase comunicar com o além, e muitas equipas, de facto, é isso que acontece, não é? Muitas nem se conhecem, muitas pessoas não se conhecem, estão a falar e não têm a certeza de quem é que nos está a responder do outro lado, e portanto isto obriga-nos a pensar de um modo diferente. Portanto, isto é o que nós sabemos, nada de novo até aqui. Eventualmente, não sei se sabiam a história do Herman e da Quarentona, mas também não é assim absolutamente relevante, a não ser a boa prática, o bom exemplo. Agora, o que é que nem sempre sabemos ou damos a devida atenção? Vamos pensar. Se olharmos, por exemplo, para estas 4 equipas, temos aqui equipas, não é? Temos diferentes tipos de equipas. Estas equipas são chamadas as ICE Teams, ou seja, são equipas que estão, por norma, isoladas, confinadas e estão em ambientes extremos. Se vocês repararem, vou pontuando aqui também com alguns autores, para depois, se vocês quiserem explorar esta literatura, mas se repararem, eu gostava que vocês fizessem uma analogia entre estas fotos que estão a ver e as que vos vou mostrar dentro de segundos. Estão preparados? Ok, vamos a isso então. Vejam lá se de algum modo estas fotos que eu vos estou aqui a mostrar não representam mais aquilo que são as equipas ICE do que as equipas, enfim, que nos fomos habituando no trabalho, não é? E portanto, há aqui uma proximidade entre este tipo de equipas e as equipas que neste momento, agora menos, mas que foram obrigadas a estar confinadas. Um dado, não é? Ou seja, 6 em cada 10 pessoas estão confinadas em casa. Vou partilhar convosco a foto de um amigo que me chegou hoje. Vejam-no a trabalhar em casa. E isto é uma imagem real. O seu bebezinho
não é? Muito recém-nascido, a trabalhar em casa em condições diferentes e que nos fazem refletir, que nos fazem pensar, não é? E, portanto, esta é a realidade daquilo que está a acontecer. Portanto, também outros dados de jornais, portanto, ou seja, há aqui um grupo que diz que nunca sentiu agitado, ansioso, em baixo, enfim, é estranho, mas pronto, mas são os dados que temos, mas há de facto um número muito significativo de pessoas que têm a sua vida alterada neste momento. Okay? E, portanto, aqui temos representado aquilo que eram as equipas tradicionais. Se repararem, falta ali uma pessoa que é alguém que já estava habitualmente ou no escritório ou estava em trabalho e, portanto, a equipa já não era totalmente presencial. Depois temos as equipas virtuais, não é? Portanto, algumas que se conhecem, outras que não conhecem, com uma série de constrangimentos. E depois temos as ICE Teams, ou seja, aquilo que nós hoje somos, não é? Porque estamos confinados, estamos num ambiente extremo, não é? De incerteza também, e estamos isolados. E, portanto, unidos aqui pela tecnologia. Qual é a relevância que eu encontro nisto e que por isso estou a partilhar convosco? É que, se nós formos àquilo que é a investigação sobre as equipas, já há investigação sobre as equipas há muitos anos, não é? Há mais de 60 anos. Os modelos da eficácia das equipas têm vindo a evoluir, deste modelo mais fixo, mais estático, que era o IPO, portanto os inputs, os processos e os outputs, para modelos mais dinâmicos, ou seja, o IMOI, onde nós estamos sempre a alimentar os inputs da equipa, não é? E, portanto, se nós olharmos para esta investigação, se olharmos, por exemplo, para estes dados de um estudo que estou a fazer sobre o capital psicológico, que já estava a fazer antes e que ainda é mais relevante, isto é uma equipa de 10 pessoas, eu vou ampliar aqui um bocadinho, e se vocês repararem aqui nos desvios padrões, vamos encontrar que numa equipa de 10 pessoas nós temos quase respostas para tudo, não é? E, portanto, a pergunta muitas vezes é se isto não é um elemento de alta complexidade para o líder resolver, então onde é que está essa complexidade, certo? E, portanto, é muito difícil nós, em termos de equipas, efetivamente estarmos a produzir um trabalho muitas vezes sem dados que sejam dados credíveis e que sejam dados que nos ajudem a tomar as tais decisões informadas que vimos há pouco. Por exemplo, se eu olhasse aqui para a média de 4.4 no capital psicológico, que foi, enfim, reportado por estas 10 pessoas, eu diria, bom, 4 em 6 não é mau, não é? Mas quando vou olhar aqui para o percentil, vejo que a maior parte das outras respostas que nós temos, ou seja, mais de quase 70% a mais, dizem ter um capital psicológico mais elevado. E, portanto, aquilo que eu estou a olhar para a minha equipa e tenho uma determinada realidade, quando comparada com outra, ela pode estar efetivamente muito aquém, daí a necessidade de sair daquilo que é a minha experiência. Portanto, se olharmos para as equipas virtuais, e vocês vão verificando que a literatura começa a ser mais recente, começamos a perceber que as equipas virtuais têm algumas particularidades e que não as podemos tratar da mesma maneira como tratamos as outras equipas, ok? Portanto, há pessoas a trabalhar em diferentes equipas, há subgrupos em função das línguas nativas, em função dos grupos em que estão inseridos, e isso reflete-se na eficácia. E, por exemplo, esta nota, nas equipas virtuais, já se sabe que uma preparação mais precoce aumenta a coesão e aumenta o desempenho. E, portanto, nós conhecendo aquilo que a literatura nos vai dizendo, conseguimos estar munidos enfim, de ferramentas que nos permitam decidir da melhor maneira. E também a forma como se comunica com as equipas virtuais é diferente, e isso vocês sabem, ou deve ser diferente da forma como comunicamos com as equipas presenciais. Portanto,
alguns estudos, isto é um estudo recente, não é um estudo científico, mas um relatório que foi feito. Portanto, aqui a colaboração e a comunicação como fatores importantes neste trabalho que estamos todos a ter, a solidão, o não conseguir desligar, isto não é novo para ninguém. Portanto, são dados, as distrações. Vimos há pouco aquele meu amigo a trabalhar com o bebê ao colo, se calhar está confortado, não é? Portanto, mas de todo modo, esta questão da motivação por aí fora. Portanto, há muitos dados aqui, mas se repararem, a comunicação aparece logo como um dos fatores mais importantes, ok? Ou mais referidos. E depois temos aqui, desculpem, aqui as ICE Teams, não é? Em que ainda têm outras particularidades, ou seja, nós sabemos que a ansiedade aumenta, a hostilidade aumenta, não aumenta de igual forma, sejam nas equipas que estão em projetos com 6 meses, ou equipas que estão em projetos de 2 anos, ou equipas de 3 meses, portanto, é variável, isso leva a alguma hostilidade, aumenta a tensão, a probabilidade dos conflitos, diminui a coesão e, em algumas circunstâncias, diminui aquilo que é o desempenho e a eficácia da própria equipa. Okay? Portanto, parece, no entanto, haver aqui alguma esperança, ou mais esperança, vai ser rápida, segundo o Bill Gates vão ser mais ou menos 2 anos, não é? Que vamos ter que lidar com este tipo de questões e, portanto, importa aqui perguntar, de facto, como é que nós podemos resolver, como é que podemos lidar, o que é que podemos fazer, ok? E o que podemos fazer não sabemos muito bem. Porquê? Porque não há, é como a vacina do Covid, não é? Nós temos um conjunto de vacinas para outras gripes, outros vírus, mas para este em particular não temos. E o que acontece com as nossas equipas é que estas equipas onde estamos inseridas, a nossa organização é outra. É outra organização. E, portanto, a vacina que usávamos para a organização que tínhamos há 3 meses, se calhar já não funciona nesta. E, portanto, temos que estar alerta, não é? Temos que ter aqui um ponto de contacto com algumas convicções que temos, mas também estamos disponíveis para ver outras perspectivas. Então, deixar-vos aqui quatro reflexões. A primeira tem que ver com este estudo, que não é muito antigo, é de 2009, que fala sobre as funções de liderança nas equipas. E que eu vou ampliar um bocadinho para vocês verem melhor, e que fala-nos em 2 aspectos-chave. Um são as fases de transição e outros que são as fases de ação. Portanto, como é que a equipa é composta? Bom, habitualmente, há organizações que têm um maior cuidado do que outras na composição das equipas, mas há equipas que são compostas com aquele elemento pura e simplesmente porque não há outro. Então, quem é? É este. E porquê que é este? Porque não há mais nenhum. Portanto, a equipa está composta, portanto, não podemos esperar dessa equipa, se calhar, bom, pode funcionar, o mix de competências, não é, humanas e técnicas, etc., podem funcionar em harmonia com os outros elementos, mas também pode não correr bem. Portanto, esta forma como se compõe a equipa nem sempre é, de facto, cuidada. Depois, estas questões que vocês leem em N sítios, N entrevistas, N pessoas a falar nisso, que é a questão de definir melhor a missão, regular e ter mais atenção àquilo que são as expectativas, aos objetivos, ter um plano mais estruturado. Portanto, o que a mim me parece importante é que quanto mais incidirmos nesta fase de transição, aumentamos, à luz daquilo que é a prática da investigação, não é? Podemos estar a aumentar aquilo que é o sucesso que as nossas equipas podem vir a ter, não é? Neste momento é essencial nós sabermos o que é que estamos a fazer, sabermos porque é que estamos a fazer. E depois, na fase de ação, monitorizar a equipa não é, como temos vindo a ver em algumas organizações, não é policiar a equipa, é encontrar estratégias de monitorização inteligentes que possam, de facto, ajudar a equipa a comunicar melhor e a autorregular-se, não é? É desafiar a equipa em momentos que não são fáceis, é disponibilizar recursos, não é? Portanto, vocês veem pelaquela fotografia que vos mostrei há pouco, que a organização daquele meu amigo
não se preocupa muito com os recursos que ele tem para trabalhar, não é? Mas, de facto, aquilo que lhe é exigido é praticamente o mesmo do que quando estava a trabalhar no seu escritório. E, portanto, há alguns aspectos que estão a mudar, estamos a pedir que os resultados sejam os mesmos, mas no meio as condições são diferentes. E, portanto, temos que ter tudo isso em conta. E, portanto, quando olhamos para definir a missão, quando olhamos para os objetivos, a monitorização da equipa, nós estamos também a falar de comunicação. Ok? Outro aspecto, e isto é ainda um introito às 4 reflexões que vos deixo, está bem? Mas que ajudam a olhar para essas 4 reflexões de uma maneira mais sólida. A questão, por exemplo, da reflexividade. Aquilo que é uma palavra que nós fazemos os debriefings, fazemos reuniões de final de projeto, etc., mas na maior parte das organizações não temos uma prática de reflexividade que seja, de facto, que esteja instituída, e isto também tem que ver com comunicação. E, portanto, aquilo que nós sabemos é que, neste caso, este estudo mostra que há uma maior, em função daquilo que, ou seja, à medida que aumenta a reflexividade da equipa, também a sua capacidade de aprender aumenta e a sua confiança na equipa aumenta. Portanto, se estamos a procurar trabalhar estas dimensões, a reflexividade pode ser uma boa metodologia. Outro, eu sei que está pequeno, mas é só para verem também a complexidade, não é para se ver. Nós quando trabalhamos, por exemplo, a confiança, estamos a trabalhar que tipo de confiança? Vou só aumentar aqui um bocadinho, não é? Portanto, se repararem, aqui do lado esquerdo temos um conjunto de aspectos, não é? A questão da autonomia. Será que eu, quando estou a policiar os meus colaboradores, não é? Porque agora não os consigo ver, não interessa o que eles estão a fazer no período de trabalho, mas eles entraram 1 hora e saem a outra hora, não é? Portanto, o presentismo que o professor Aristides no ISCTE estuda muito, que é um objeto de estudo dele, é muito relevante em Portugal. As pessoas estão, mas não estão a trabalhar. Portanto, agora, quando mudamos, não é? Quando mudamos para o online, é que queremos controlar isso. Enfim, temos que repensar, mas se repararem, aqui o aumento da autonomia, o humor, não é? Portanto, o humor positivo, enfim, há um conjunto de aspectos que me permitem trabalhar, não é? A consistência, a disponibilidade, que me permitem trabalhar a confiança na equipa e isso depois ter um impacto naquilo que são os aspectos aliás, no output da equipa, não é? Portanto, nos resultados que a equipa tem em termos de confiança e que nós sabemos que a literatura nos diz que está relacionada também com o desempenho. Portanto, às vezes temos abordagens light daquilo que são as estratégias que trabalhamos e, portanto, valerá a pena ir um pouco mais a fundo. Como, por exemplo, quando partilhamos informação, isto na área também da comunicação, quando partilhamos informação, o que é que estamos a partilhar e com que intenção é que estamos a partilhar, não é? Se eu estou só a disponibilizar a informação ou se estou a ajudar a leitura daquela informação ou se estou ainda a criar valor na informação que estou a disponibilizar. E, portanto, quando eu olho para estes aspectos, obriga a um trabalho, obriga ao tal parar, escutar e olhar, que em tempos difíceis nem sempre temos oportunidade para o fazer, mas que urgirá fazê-lo. Okay? Portanto, as tais 4 sugestões. A primeira é diagnosticar. Muitas vezes queremos implementar medidas porque a outra organização também implementou, mas esquecemos que a outra organização é diferente da nossa. Não é? E, portanto, podemos testar, obviamente, podemos ver boas práticas, mas temos que diagnosticar e perceber se a minha equipa, se a minha organização tem as características que eu possa associar àquela estratégia. Okay? Ou que estratégia é que eu devo adotar em função do diagnóstico que fizer. E devo também fazer o autodiagnóstico, que é como é que eu sou como líder, não é? O que é que eu preciso fazer, o que é que eu preciso evoluir. Ao partilhar convosco algumas ideias. Por exemplo,
nesta afirmação desta CEO, se vocês repararem, alguma coisa que nós já sabemos. As pessoas respondem de forma diferente, é verdade. Agora, quais é que estão a responder bem e quais é que estão a responder menos bem? Bom, é preciso flexibilidade neste momento, muito bem. E de que forma é que eu estou a expressar essa flexibilidade e de que forma é que essa flexibilidade é reconhecida pelos meus colaboradores? É preciso dar apoio, ok? E é preciso estar alerta também, como já falamos disso. Portanto, eu tenho que fazer, entre outros, não é? Tenho que perceber de que forma é que isto está a acontecer em mim e também na minha equipe e na minha organização. Outro aspecto importante é aprender. É aprender com os melhores, aprender com as boas práticas. Se vocês repararem, temos aqui diferentes aprendentes que, consoante o posicionamento que adotaram, estão a aprender coisas diferentes. Portanto, eles não estão a aprender o mesmo. E, portanto, é preciso ter isso em conta, como é que eu me posiciono na aprendizagem. E é preciso desaprender. Porque se eu adoto as mesmas estratégias, não é, que adotava antes, se calhar não são as mais indicadas neste momento. Eu preciso de desaprender, preciso de repensar aquilo que fazia. Agora, desaprender não é andamos a vida toda a falarem-nos da importância da aprendizagem e agora nesta fase, não é, se forem também ao World Economic Forum, etc., uma das competências que surge é de facto esta necessidade do unlearning, não é? do desaprender. E nós não estamos habituados a desaprender, não é? Nós fomos criados para aprender e sermos firmes nas nossas convicções. Agora, desaprender, como é que isto se faz? É preciso trabalhar, certo? Mas é essencial e, portanto, eu tenho que desaprender e tenho que perceber que as pessoas hoje não reagem da mesma maneira que reagiam de antes, que eu tenho que ser flexível e tenho que, em alguns colaboradores, ter uma determinada exigência e noutros ter outras, para uns comunicar de uma maneira, para outros comunicar de outra, disponibilizar um suporte diferente e estar alerta. Portanto, isto implica eu fazer um exercício importante aqui de reflexão sobre aquilo que eu sei, aquilo que não sei e a diferença entre ambas. Pronto, se eu já fiz o autodiagnóstico e se já aprendi ou desaprendi, não é? Agora está na altura de selecionar, não é? Selecionar as melhores ferramentas, não é? E, portanto, eu diria que na comunicação é essencial que nós, e na monitorização também do trabalho que fazemos, é necessário termos algum tipo de ajuda. Já muitas organizações têm, é preciso encontrar qual é a plataforma, qual é o recurso, qual é a metodologia de trabalho que é mais indicada para resolver um determinado tipo de comunicação na minha equipa ou na minha organização. E, portanto, selecionar, isto é um exemplo apenas, não é, numa perspectiva tecnológica do que é que eu devo fazer e perceber se aquela ferramenta que estou a usar, se a plataforma que estou a usar, se os recursos que tenho são de facto os indicados e se, enfim, se estão a acrescentar valor ou se estão a retirar valor nos processos de colaboração. E finalmente, aplicar, não é? Aplicar, não vale a pena, digam lá se não vos apetecia, agora com estas horas todas sentados aqui nos webinars e no teletrabalho, termos ao final do dia assim uma massagem, olha, a mim ganhava muito bem. Mas aplicar, porque muitos de nós sentimos assim, em muitas organizações sentimos assim, são poucas as pessoas que me dizem, isto agora com o teletrabalho eu trabalho menos, só quem não está a trabalhar, não é? A maior parte das outras pessoas sentem que estão a trabalhar mais, não sei se é efetivo ou não, e portanto como é que eu resolvo isto em mim e nos meus colaboradores? Um dos aspectos importantes e que é muito referido, enfim, em vários níveis, é a questão da empatia. Por exemplo, aqui uma entrevista aqui da Teresa Oliveira, que também é da Católica,
a falarmos sobre a importância da empatia, não é? E, portanto, ela diz alguns relatos atuais tenho ouvido sobre o mal-estar das equipas, decorrem das pessoas sentirem que as organizações e os seus líderes decidem fazer tábua rasa das condições em que elas trabalham e das dificuldades que estão a enfrentar. Não sentem que haja empatia e isso promove, não é, um menor envolvimento e menor empenho. Noutros relatos nós encontramos precisamente o contrário. Algumas pessoas que dizem, não, eu senti que a minha organização, que a minha equipa estava lá e isso faz-me criar uma relação ainda melhor e mais forte, mais robusta com a minha organização. E esse tipo de relação é mais difícil de quebrar. Okay? Portanto, empatia no sentido de humanizar aquilo que é a relação que estabelecemos com os colaboradores e também com os clientes flexibilidade, isso nós já percebemos que temos que ser flexíveis. Como é que devemos ser flexíveis sem que também não haja um aproveitamento, enfim, da nossa flexibilidade? Onde é que está aqui o meio termo? Dar apoio às pessoas, perceber efetivamente, e porque está ligado à empatia, quais são as suas dificuldades. Por exemplo, ontem eu estive a dar uma formação e tinha alguém que estava a fazer uma apresentação e que tinha o bebê ao colo, não é? E teve de dar ao marido, que também era formando, portanto, 2 formandos na mesma ação, não é? Com 2 filhos pequenos em casa, quer dizer, como é que, e aqui estamos a falar numa perspectiva de formação, mas no dia a dia, não é? Como é que nós podemos, de facto, apoiar as pessoas? E depois, a comunicação. Alguém dizia no outro dia, que dizia, agora exige mais comunicação, mas o que é que eu vou comunicar? Bom, aí vocês têm aqui, por exemplo, a Atrevia para vos dar esse apoio, né, de elaborar um plano de comunicação que seja diversificado, não é? Que vá ao encontro das necessidades e que seja uma mais-valia não só para os colaboradores, mas também para a própria organização. Achei curioso, não é? Não, este artigo não é de agora, portanto é de julho do ano passado, 2019, mas que falava aqui sobre eu devo ou não usar os smiles e afins na comunicação, não é? E neste artigo, esta autora dizia que sim, mesmo ao nível de uma comunicação mais formal, que podemos usar e que devemos usar segundo a perspectiva dela e, portanto, será que humaniza? Será que de facto gera maior empatia? Será que cria um maior rapport? Será que comunica emoções? Enfim, será que eu estou à espera que o meu CEO me ponha um smile? Não é? Como é que eu lido com isso? Bom, temos que, em função daquilo que são, lá está, em função do diagnóstico que faço, não é? De testes que vou fazendo, perceber o que é que as pessoas de facto necessitam. E finalmente, não esquecer aquilo que faz mover tudo isto, não é? Que são os resultados. Como é que compatibilizamos tudo isto com os resultados que queremos atingir, mas também se estamos absolutamente focados nos resultados, se calhar mais cedo ou mais tarde não são resultados duradouros, não é? Portanto, eu estou a trabalhar numa organização que não vai ter a médio prazo ou a longo prazo os resultados que eu gostaria, porque as pessoas pura e simplesmente estão em burnout ou não conseguem dar resposta ou pura e simplesmente saem da organização. Okay? E pode ser que tenhamos no meio disto tudo assim um bom resultado, um resultado final saudável, feliz, não é? E que nos proporcione muitas alegrias ao longo da vida, mas é isto, as equipas, o que pretendemos é que de facto elas por um lado produzam, mas que também sintam felicidade e queiram voltar a estar juntas e portanto este pode ser um resultado final metafórico obviamente, mas que nos interessa a todos. Antes de terminar, só fazer, não vale a pena apregoar só a empatia, não é? E temos que reconhecer, agradecer aqui ao Unsplash as fotografias enfim, que eu partilhei convosco e que tive muito gosto em tirá-las. E, portanto, estar disponível agora para alguma questão que queiram colocar, alguma sugestão, alguma enfim, interpelação, estamos agora disponíveis para conversar.
João, muito obrigado pela excelente apresentação e que nos deixa tanto que refletir. Vamos ficar o resto do dia a pensar nisto e a reformular todos os nossos planos e plano B, plano C, e acho que foi muito inspirador. Parece-me que já estamos a começar a receber algumas perguntas, mas passaria à Beatriz Rodrigues a indicação para ver se já temos alguma questão que nos estejam a colocar os nossos participantes. Olá, boa tarde a todos. Sim, já estamos com algumas questões. Começo então com uma questão que é: que boas práticas o João tem visto nas empresas em Portugal e se acha que todas as empresas já se adaptaram? Algumas não tiveram outro remédio, não é? Mas temos visto, enfim, são públicos N exemplos de boas práticas, desde, por exemplo, a Science for You, que fazia, não é, de ex-alunos do ISCTE, que faziam jogos para crianças e agora estão a fazer o GEL e estão a fazer um conjunto de outras estratégias, do ponto de vista dos produtos e daquilo que disponibilizam. Mas eu acho que há uma procura, de facto, em muitas empresas de encontrar aqui a solução certa para os problemas que estão a sentir. O problema que eu identifico é que estamos todos a correr. Quem de vocês aqui é que tem tempo? Não é? E, portanto, aquilo que nós sabemos também, se formos um bocadinho à gestão do tempo, não é? Nós devemos tomar as decisões importantes, não é? E devemos tomá-las com tempo. Ora, com tempo nós não temos, estamos a dar resposta e não estamos a criar esse tempo. Portanto, é essencial que paremos e que reflitamos sobre aquilo que está a acontecer para tomar a medida certa, porque reproduzir medidas como em forma de teste, muito bem, mas se estamos a repetir e se depois não refletimos, se não avaliamos o retorno que essas medidas têm, então não estamos a seguir o bom caminho. E, portanto, há bons exemplos, há pequenos almoços virtuais dos CEOs, pode ser uma medida interessante. Se tivesse uma equipa dessas, aquilo que eu fazia era enviava um pequeno almoço semelhante ao meu colaborador e estávamos os dois a tomar um mesmo pequeno almoço, que é um bocadinho diferente de eu estar na minha casa e o colaborador estar na sua casa a tomar pequenos almoços diferentes. Portanto, eu acho que nós podemos encontrar medidas que sejam criativas de uma maneira relativamente fácil. A verdade é que a disponibilidade para os colaboradores e para as equipas deve aumentar. O que levanta um problema que é, então, mas eu agora que comunicava numa determinada perspectiva, como é que agora passo a comunicar? Então eu vou comunicar todos os dias e comunico o quê? E o que é que eu vou dizer? Bom, para já, aquilo que é uma boa prática é dizer a verdade, não é? Portanto, manter as pessoas informadas do que é que está a acontecer. E depois, para que é que nós temos equipas de trabalho? Por que é que não perguntamos às pessoas de que gostariam de falar? Não é? E, portanto, encontrar aqui ou definir, olha, se recuperarmos, por exemplo, aquela questão da confiança, e se formos àquele modelo, sendo assim, não, hoje vamos falar sobre o ponto X, o que é que vocês acham disto? Eu tenho alguém que me prepara, ou preparo eu próprio, um conjunto de perguntas diversificadas, que naqueles 5 minutos de conversa que estabeleço, hoje com um, amanhã com o outro, vou perguntar e as perguntas são diferentes e vou ouvindo inputs diferentes e as pessoas sentem-se acompanhadas, mas também se isso depois não tem algum efeito prático, eu diria que é melhor não fazer, não é? Portanto, mas isso é importante, mas se as pessoas sugerem, se depois não há ação, enfim, não faz sentido, não é? E as pessoas sentem-se defraudadas. Portanto, são alguns exemplos, mas eu diria que era preciso, de facto, haver um plano de comunicação a este nível com os colaboradores, não é? Então, o que é que eu comunico, com quem, quando e em que termos? E, portanto, eu ter como se fazem, não é? Como se faz na comunicação, como se faz nas redes sociais, não é? Há pessoas que têm um plano de comunicação, sabem que hoje fazem isto, amanhã fazem aquilo, e é replicar isso, pode ser uma solução, replicar isso também nas suas organizações e ir medindo, ir aferindo. Ok, bem respondido. E como é que podemos ajudar os CEOs nestes novos desafios de serem super, como o João referiu no início?
Não, eu aí estou perfeitamente de acordo com a Ana, não é? Essa ideia do super, eu acho que já está ultrapassada, não é? Aliás, eu acho que é muito difícil um seguidor ver-se num super, porque eu quero ver uma pessoa humana, não é? Porque uma coisa é eu ver um filme, não é? E eu aí posso me identificar com o herói, mas as pessoas que estão ali ao meu lado, o meu team leader, o meu CEO, é humano, é como eu, não é? E, portanto, se criamos essa distância, não é, de que ele é invencível, e se o próprio líder cria essa imagem de que não, não sou lá verdadeiro. Portanto, hoje, quando o líder pega no seu barco, ou se pega no seu avião, ele não sabe se vai aterrar onde esperava aterrar. E, portanto, convencer toda a gente que vai aterrar ou que vai para um determinado porto e depois acaba no outro, as pessoas sentem-se também defraudadas. Portanto, ter a humildade de reconhecer que se calhar pode não ser a melhor solução, mas que é a solução que devem tomar por isto ou por aquilo, não é? É essencial para as pessoas se sentirem a tal confiança no líder e para o seguirem. Porque, de outro modo, quer dizer, se vocês conhecem alguém invencível, digam, não é que eu também queria. Não é? Portanto, mas não há isso, não há. Hoje o líder humilde, cada vez se ouve falar mais nisso, não é? O líder preocupado verdadeiramente preocupado com os seus seguidores, são aspectos que cada vez se fala mais. E, portanto, essa ideia da invencibilidade do líder, eu penso que tem que ser afastada, posta de parte. Temos aqui uma pergunta da Ana Guerreiro, da FCH, da Católica. Penso que o João já respondeu um bocadinho no início, mas numa perspectiva de team building em teletrabalho, que estratégias concretas de comunicação interna, na sua opinião, poderiam ser úteis e curiosas de experimentar e aplicar num contexto que vivemos? Bom, eu acho que já fomos falando aqui de uma ou outra, não é? Decididamente, eu acho que há que encontrar tempo para os colaboradores, há que surpreendê-los, há que o colaborador a determinada altura receber uma chamada, fazer um Zoom, fazer uma videoconferência com o seu team leader ou com o seu CEO ou com o diretor da empresa, que não está à espera e que me pergunta: olá, João, como é que estás? Como é que está a ser trabalhar assim? Não é? Portanto, não é... É numa perspectiva humana, numa perspectiva de quais são as tuas dificuldades, o que é que está a correr bem, partilha lá isso comigo. E 5 minutos depois, aquela pessoa é uma pessoa diferente, não é? E, portanto, eu ter essa disponibilidade parece importante. Outra é, nestes processos de monitorização também, pode ser interessante fazer algum tipo de gamificação, em que envolvemos as pessoas de forma remota e que as envolvemos também ou num jogo, que não é um jogo, que pode ser um jogo relacionado com o cumprimento de prazos, com atividades que são importantes na organização, com boas práticas, qual é a equipa que faz mais isto, ou seja, encontrar aqui estratégias que possam ser interessantes. Também estes pequenos almoços que são falados também, haver um espaço para qualquer colaborador poder questionar os seus líderes, ter por inscrição, e portanto eu estou a conversar, não é, com a Presidente Ana Ximenes, portanto, não é? É importante isso, e são algumas ideias que nós podemos implementar. Obrigada. Mais uma. Como vê o futuro das organizações e como vê o escritório do futuro? É arrojada, João. É arrojadíssimo. Estamos todos a buscar fazer a minha bola de cristal, não é? Eu não sei, se fosse daquelas pessoas tipo super-homem, dizia já 2 ou 3 coisas, não é? E, portanto, e podia ser interessante. Eu tenho algumas dúvidas, como todos nós. Eu acho que vai ser mais digital. Eu recordo-me perfeitamente de alguns projetos de formação ou outros de intervenção em que se apresentava às organizações e que muitos deles nem queriam ouvir falar no e-learning, não é? E hoje isso, acho que já todos percebemos, não é? que conseguimos
fazê-lo e conseguimos usar em nosso, enfim, de forma útil, não é? Com menos gastos, com menos recursos, melhor para o ambiente. Portanto, há aqui um conjunto de coisas que são efetivamente possíveis de fazer, portanto, e que vão acontecer de uma forma mais sistematizada. De facto, aqui as reuniões, enfim, se olharmos, por acaso no outro dia conversava com a Ana sobre isso, o próprio Twitter já diz que se calhar o colaborador já não precisa de ir à organização, não é? Mas também temos que perceber se esse é um modelo que depois torna mais adequado a produtividade e o bem-estar dos colaboradores. Mas aquilo que eu intuo que vai acontecer é um maior distanciamento, uma maior virtualidade e depois, se calhar, um maior número de momentos em que as pessoas estão de forma mais descomprometida na organização a falar e a interagir para promover esse lado humano que é importante também nas organizações. Nós somos seres sociais, não é? Não somos, se calhar, enfim, ainda não somos seres digitais, quase, não é? Portanto, precisamos da socialização e a determinada altura vamos habituar, não é? A este tipo de socialização também com o digital, mas o toque, a presença continua a ser importante para nós humanos. Sim, provavelmente, João, uma das coisas que vai ficar, provavelmente, se for implementado durante este momento desta crise da Covid, estes momentos de partilha mais fun que estamos a ter e que a nossa colega, por exemplo, na semana passada, há 2 semanas, de comunicação interna, dizia que em Madrid estão a tentar criar momentos ou uma cerveja, entre aspas, ou um bourbon ao final do dia digital, mas que depois, quando voltarmos todos a estar nas organizações, se calhar vamos passar a ter esse bocadinho de tempo, que é muito normal em algumas sociedades. Em Bruxelas isso existe, esse convívio muito social, ainda com o distanciamento que vai ser necessário, mas que provavelmente aqui em Portugal, pelo menos, éramos muito mais office e focados no office e tínhamos ali um ou outro momento fun, mas se calhar vão surgir também esses momentos porque vamos querer desfrutar, não é? Portanto, agora são tão valiosos, essas proximidades vão ser muito valorizadas. Embora, é verdade, embora haja organizações que o fazem, não é? Que promovem, que promovem interação. Conheço várias pessoas agora porque sabem que alguém sabe dançar e, portanto, fazem um Zoom a ensinar os colegas a dançar, ou alguém que é mais da ginástica e que faz ginástica com os colegas. Portanto, isso está a ser procurado agora. Mas isso, a convicção que eu tenho é que isso são medidas a vulso. Não são estratégias, porque ainda não houve tempo para tornar essas medidas como algo estratégico. Vai acontecendo, não é? E porquê que acontece? E qual é o resultado que isso tem? É importante ir medindo isso, eu diria. Eu acho que aqui também há uma questão bastante relevante, que eu concordo com o João quando diz que vamos ter uma atitude cada vez mais digital, ou seja, aquilo que no fundo agora arriscamos. Algumas empresas nunca teriam tomado esse risco se não fosse serem obrigadas, mas também simultaneamente acho que também vamos dar ao mesmo nível de importância, ambas reforçadas, também o nível da relação interpessoal, porque era um tipo de relação que nós muitas vezes não destacávamos muito porque ela era comum a todos os dias, não é? E que agora, com o facto de não a termos, vamos dar mais relevância. Eu acho que isto nos vai obrigar, do ponto de vista de comunicação e de gestão de pessoas, a estudar de facto novos métodos, não só para continuar a dar esta garantia digital, que as pessoas se habituaram e gostaram, mas simultaneamente potenciar aquilo que é o pessoal, não é? E a relação interpessoal entre pessoas. Sem dúvida. Vai ser muito interessante. E parece-me que esta questão, que não temos dado, se calhar, o devido ênfase à composição das equipas, não é? Se calhar haverá elementos que perfeitamente funcionarão muito bem à distância, não é? Enquanto outros precisam de estar mais tempo no escritório e, portanto, descobrir, não é? E compor a mini equipa vai ser, de facto, um desafio, não é? Mas tem que ser um desafio assistido. Beatriz, mais alguma questão que temos aí? Eu acho Não. que temos aqui temos umas reflexões, comentários. Ai, que bom. Portanto, se calhar faz sentido também lermos aí os comentários. Beatriz, força. Sim. Então, da ICEP, não sei quem é que escreveu, mas obrigada por ter partilhado connosco
diz que é um conjunto de todos que faz a verdadeira equipa de trabalho, apesar de o suposto líder orientar. Há boas práticas que se podem partilhar entre organizações. Uma vez por semana, 30 minutos onde todos se visualizassem no Teams, por exemplo, falando de assuntos até banais. E julgo eu que MM Silva, também da AICEP, subscreve e diz que é uma excelente apresentação, pois também é colaboradora da AICEP, e tudo o que foi falado na apresentação tem-se refletido ou espelhado na organização em que está inserida e está preparada também para o contexto atual. Estamos a representar Portugal e no estrangeiro através de delegações, Europa e fora da Europa. Muitos parabéns. É ótimo. Portanto, era a Fátima Pereira. Obrigada. Sim. Sim, e terminamos com as reflexões, Beatriz. Sim. Okay. Alguma outra questão? Não? Não. Então passamos aqui a palavra. Agradecemos imenso ao professor João Aragão e Pina. Passamos a palavra, temos aqui alguém a dizer que muito gratificante estas partilhas, portanto já estou aqui a ver estas partilhas que são muito, muito importantes. E eu então passaria aqui a palavra ao professor Nuno Brandão para encerrar a sessão. Agradecer mais uma vez ao professor João Aragão e Pina por nos ter dado esta inspiração e esta luz, porque neste momento precisamos todos de muita luz e está a vir bom tempo também, acima de tudo. Este bom tempo também nos vai ajudar ou vai-nos tirar do sério em alguns momentos também. Tem outros desafios. Muito bem, eu acho que, fazendo aqui um bocadinho de síntese do que falámos, não é, e daquilo que o João também disse, acho que estamos perante o nosso atual mundo VUCA, ou VICA, não é, consoante a gente quiser designar. Temos de saber apurar os nossos sentidos nesta era de incertezas e sabermos também, como disse o João, parar, olhar e escutar para lá das nossas meras experiências pessoais. Sobretudo que se sustentem numa constante procura de sentido junto das opiniões e das vivências das nossas equipas, com adaptabilidade, seja ela aos mundos digitais ou presenciais, e que, ou diria mesmo, nos dois em simultâneo, como há pouco dizia, e que se potenciem em muitos exercícios reflexivos e flexíveis, geradores de atitudes cada vez mais criativas e inovadoras que se esperam. Daí o papel da comunicação e equipa ser determinante, não é? Pelo facto de se desenvolver ou de poder, ou dever se desenvolver em modelos mais colaborativos, mais positivos e coesos, capazes também de reduzirem aquilo que são os conflitos e permitirem a aprendizagem em equipa, não é? Com empatia, como dizia o João, geradora de melhores aplicabilidades, com espírito de mudança, confiança e adaptáveis aos novos tempos de incerteza que atualmente vivemos e que, obviamente, nada será igual, não é, em relação ao passado, e teremos que saber viver com isso como um fator de transformação e não como um fator de repente ficarmos todos aflitos e não sabermos o que fazer, não é? Eu acho que isso é que é a grande questão que se centra para o futuro e a grande mensagem que temos que dar também às nossas pessoas. Muito obrigado ao nosso orador, ao João Aragão e Pina, pela sua excelente comunicação. Obrigado também a toda a plateia que esteve connosco e passo a palavra final, como sempre, à minha colega Ana Margarida Ximénez, presidente aqui do Observatório da Atrévia, que também nos tem conduzido nestas sessões também. Muito obrigado a todos.